E aí, galerinha, dando continuidade ao estudo do capítulo 24, só que agora, a partir do versículo 10, a Bíblia vai dizer que o servo ele tomou 10 camelos, e isso após fazer o juramento, e ele vai se dirigir à região da Mesopotâmia, justamente para buscar Rebeca, que iria casar com Isaac. Mas qual era essa cidade? Porque no versículo 10, Moisés ele vai dizer, ou vai se referir a essa cidade como a terra de Naor. Só que o nome, na verdade, dessa cidade era Aram Naharaim. Mas por que que a Bíblia ela vai se referir ao local onde Rebeca morava como Aram e como terra de Naor? A gente vai voltar um pouquinho na história só para você compreender, e aí depois a gente dá sequência aqui a partir do versículo 10. Lembra quando Abraão ele foi chamado para sair da terra de Ur dos caldeus? Ele sai e o sobrinho dele, Ló, vai com ele e a sua família. Então a gente tem ali o pai de Abraão, Tera, e a gente tem os irmãos dele saindo junto com ele. Os irmãos de Abraão, como vocês já sabem, foi Naor e Arã, e eles param em uma determinada cidade, que era a cidade de Aram Naharaim. Nessa cidade, o pai de Abraão falece e Abraão decide sair dessa cidade chamada Aram. Nessa cidade permaneceram ali os dois irmãos de Abraão, Naor e Aram. Então, quando Moisés ele traz aqui no versículo 10 do capítulo 24 que o servo se dirigiu à região da Mesopotâmia ou à cidade de Naor, ele está fazendo uma referência à cidade que o irmão de Abraão, Naor, morava. Só que o nome da cidade era Aram Naharaim. Mas o que significa Aram Naharaim? Aram Naharaim, o significado seria uma cidade alta ou terra entre dois rios. E quais rios, Manuelson, eram esses? A gente tem ali o rio Tigre e o rio Eufrates, e essa cidade ficava justamente entre esses dois rios, que era lá na região da Mesopotâmia. Há interpretações que, inclusive, o nome da cidade seria Aram Naharaim, por conta do irmão de Abraão também, chamado Aram, só que nesse momento aqui já falecido. Mas o servo vai se dirigir a essa cidade de Aram Naharaim, ou a cidade de Naor. A distância entre o local que Abraão estava morando, que era Hebron, e a cidade de Aram Naharaim era cerca de 750 quilômetros, uma viagem que duraria em torno de aproximadamente 17, 20 dias. Quando o servo ele vai a essa cidade buscar Rebeca, ele não vai sozinho, ele vai levar 10 camelos, junto com esses 10 camelos vai outras pessoas, outros membros do clã de Abraão. Foi uma comitiva que saiu, inclusive guerreiros, que eram pessoas, esses guerreiros foram justamente eles que protegeram essa caravana. Por quê, galera? Quando o servo saiu, ele levou presentes com ele. Ele vai levar ouro, vai levar diversas joias, vai levar mantimentos. E para proteger essa comitiva que iria fazer essa jornada de 17 dias, o servo não poderia ir sozinho, ele teria que levar alguns guerreiros com ele. Então houve ali o preparo dessa caravana, e aí sim, após o preparo, o servo vai se dirigir à região da Mesopotâmia. E aí eu vou abrir um parênteses aqui. Lembra que eu falei para vocês nos vídeos introdutórios que o capítulo 24 ele iria girar em torno da providência divina, que seria o fato de Deus ter sobre o seu controle todos os acontecimentos, inclusive os acontecimentos e os fatos do nosso dia a dia. E nesse momento, quando o servo ele se dirige à região da Mesopotâmia, Deus já havia preparado todo o percurso para que o servo ele encontrasse Rebeca no momento exato. Como assim, Manuelson? O servo ele saiu da região de Hebron, onde Abraão estava,
E quando ele se dirige a Aram Naharaim, ele vai fazer algumas paradas. Ele vai acampar, depois ele levanta acampamento. Então todo esse percurso, os horários, até o ritmo em que a caravana seguia, era Deus controlando para que quando o servo chegasse em Aram Naharaim, ele encontrasse Rebeca. Quando o servo de Abraão ele chega a Aram Naharaim, ele vai parar ali próximo a um poço. Isso já era à tarde. A gente pode imaginar que seria por volta das 5 horas. E aí ele faz uma oração. Ele pede a Deus para que a mulher que ele pedir água e ela oferecer água também para os seus camelos, essa seria a esposa para Isaac. O servo ele tinha uma outra opção além de fazer essa oração. Ele poderia entrar na cidade e procurar Naor. Ele poderia procurar quem é Naor, irmão de Abraão, onde esse Naor ele habita, e aí ele iria até a casa de Naor, conversaria com ele e aí escolheria uma esposa. Só que ele decide entregar e ele decide confiar em Deus. Então, quando eu falo que o capítulo 24 ele gira em torno da providência divina, é porque esse percurso da casa de Abraão até a casa do irmão de Abraão, Naor, ele durou em torno de 17 a 20 dias, e essa trajetória Deus ele controlou para que o servo encontrasse Rebeca ali no momento exato. E isso, inclusive, Abraão vai dizer para o servo que o servo deveria confiar, porque o anjo do Senhor iria adiante dele, iria preparando o caminho. Então o cenário estava posto, Deus já havia preparado o cenário, o servo teria que confiar. Isso, trazendo um pouco para a nossa realidade, diz respeito à confiança que a gente deve ter em Deus, e quando a gente vai executar qualquer tarefa, o caminho, a providência divina, ela já foi preparada. A título de exemplo, quando você sai da sua residência, você vai para o seu local de trabalho, se você confiar em Deus, todos os fatos e os acontecimentos, Deus ele já preparou para que você cresça ou espiritualmente, ou para que você alcance um objetivo previamente traçado por Yahvé, que foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí, só ilustrando, na época de Abraão era comum as mulheres saírem da cidade e ir até o poço buscar água para os afazeres do dia seguinte. Era algo que acontecia com frequência. Então nessas cidades, todas as tardes as mulheres iam buscar água. Então quando o servo avista Rebeca, com Rebeca vem diversas outras mulheres. Não ela somente sozinha ali. E aí Flávio Joséfo vai dizer que o servo ele pediu água para outras mulheres, só que essas mulheres se recusaram a dar água para o servo de Abraão. E a única que aceitou foi justamente Rebeca. E aí a gente pode entender que de certa forma Deus endurece o coração das outras mulheres para elas não darem água ao servo, mas Deus ele impele Rebeca a não só tirar água para o servo, como oferecer água para os camelos, que foi justamente a resposta da oração do servo de Abraão. Talvez, galera, a gente pense assim, mas foi coincidência, foi fruto do acaso, mas de fato foi a providência divina. É como se eu saísse daqui do estado de São Paulo, fosse para o Rio Grande do Sul e lá eu encontrasse uma determinada pessoa, um parente meu, e eu já queria encontrar essa pessoa. As chances são muito pequenas. Então, justamente, o capítulo e esses fatos mostram que Deus já havia preparado e já havia dado êxito à missão que o servo iria cumprir. E aí, continuando, o servo fica observando e ele percebe que a resposta à oração dele foi atendida, que o Deus de Abraão, Yahvé, havia respondido o seu clamor, e ele vai até os camelos, ele vai pegar alguns presentes e ele vai dar esses presentes a Rebeca. Quando Rebeca pega esses presentes, Rebeca vai até a tenda da sua mãe. A Bíblia vai dizer
que Rebeca ela foi até os seus familiares para mostrar os presentes. Só que na época de Abraão, o chefe da família, o chefe tribal, ele tinha várias esposas, isso era comum. E a interpretação é de que Rebeca não foi à tenda do chefe da tribo, do seu pai, mas foi à tenda da sua mãe para mostrar essas joias, porque era justamente as mulheres que se interessavam por presentes. É como se o Naor, só para você entender, ele tivesse ali diversas mulheres, cada mulher tinha uma tenda, Naor tinha a sua própria tenda e ele tinha diversos outros filhos. E aí Rebeca ela vai à tenda da sua mãe. E aí a sua mãe vai até a tenda de Naor, chama o irmão de Rebeca, que é Labão. E aí Labão pergunta: onde que está o servo? Onde que está o homem que te deu esses presentes? E Rebeca fala que ele ficou no poço. O interessante, a gente ainda vai falar sobre Labão, mas Labão, galera, ele vai aparecer lá na frente da história, quando ele tem um encontro ali com Jacó e ele enrola Jacó. Então a ideia é que Labão ele já era um homem que visava os bens materiais, inclusive o fato dele sair, o seu primeiro a ir buscar o servo, é porque ele olhou os presentes, percebeu que o servo de Abraão era um homem muito rico, ele também provavelmente já tinha ouvido falar de Abraão e por isso ele vai buscar o servo. Mas Rebeca, ela tinha um coração puro, vamos colocar assim. Quando a gente olha ali o fato de Rebeca ter tirado água para os camelos, e eram 10 camelos, e era muita água, porque os camelos haviam passado ali cerca de 20 dias no deserto, a gente percebe que Rebeca era uma jovem, uma mulher de um bom coração. E aí o Labão vai buscar o servo, ele traz o servo conta a história, o que aconteceu, que ele havia sido enviado por Abraão, que era irmão de Naor, e ele havia feito uma oração, e a oração havia sido atendida através de Rebeca. E aí os parentes ali, Labão vai perguntar se Rebeca ela quer ir, Rebeca diz que sim, e o servo decide retornar. O interessante é que a Bíblia, no capítulo 24, ela vai dar muita ênfase a Labão como sendo o homem que estava negociando ou estava ali conversando com o servo. E a ideia é que o pai de Rebeca, que era Betuel, ele já havia falecido. Lembra que a gente tem Naor, eu fiz muita referência a Naor, mas a gente tem ali Naor, a gente tem Betuel e a gente tem os filhos de Betuel, que era justamente Labão e Rebeca, e a ideia é de que Betuel já havia falecido. Por isso que Labão é quem faz essa negociação, ou é quem acorda o casamento, lembrando que Rebeca também concordou, e o servo vai dar alguns presentes também para os familiares dela, e após repousar eles retornam para a terra de Hebrom, para o encontro com Isaac. A gente vai parar por aqui, só para o vídeo não ficar muito longo. No próximo a gente dá sequência a partir do versículo 15, mas pegando um gancho do último vídeo e desse vídeo, a gente percebe que há uma preocupação também em relação à união que seria feita entre Isaac e a sua futura esposa. Abraão ele decide manter o casamento dentro da sua própria família, como eu tinha falado, justamente porque as pessoas que habitavam ou moravam ali próximo a Abraão eram pessoas entregues à idolatria e a todo tipo de pecado e de maldade. Quando a gente traz isso para a nossa realidade, a gente percebe que a gente precisa estabelecer uniões com pessoas que têm os mesmos princípios ou a mesma fé que eu e você. Não que seja um pecado, a ideia não é essa, mas é um conselho. Como eu falei em vídeos anteriores, é difícil duas pessoas andarem juntas se os caminhos são diferentes. Então esse é um dos motivos pelo qual Abraão decide encontrar uma esposa para o Isaac dentro do clã dele, ou dentro da família, na verdade, até porque mesmo para a fortuna
ou os bens permanecerem entre as famílias. Além disso, como eu falei, a gente vê a providência de Deus, Deus operando através do cenário, dirigindo o servo, os passos dele, toda a jornada para que ele encontrasse a Rebeca. Quando a gente traz para a nossa realidade, a gente entende que tudo o que acontece nas nossas vidas acontece porque Deus permite. Se você sai da sua casa, vai à casa de um amigo, vai ao seu templo cultuar o seu Deus, ou se você vai ao seu local de trabalho, tudo que acontece porque Deus está permitindo. E como eu falei, a gente tem dois caminhos. A gente tem um caminho que Deus previamente traçou e a gente tem o caminho, vamos colocar, que Satanás também previamente traçou. E a escolha é justamente minha e sua. Eu posso decidir ou seguir esse caminho do mal, esse caminho do bem. E quando eu me entrego a Deus, quando eu confio em Deus, eu começo a ser impelido pelo Espírito Santo dele a seguir esse caminho que Deus previamente traçou. E isso não fere o princípio do livre-arbítrio, é Deus nos impelindo, nos mostrando, nos dando sinais, só que a decisão é nossa. Lembra que o servo pede um sinal a Deus. Ele fala assim, olha Deus, me dá um sinal e através desse sinal eu vou entender que essa é a tua vontade e essa é a mulher que o Senhor escolheu para Isaac. Então Deus ele vai nos dando sinais e quando a gente se coloca nas mãos deles, a gente consegue perceber esses sinais. E o interessante é quando a gente decide fazer a vontade de Deus, quando a gente decide se entregar a Ele, as escolhas dele, quando a gente renuncia o nosso próprio eu para viver para Yahvé, a nossa vida ela tende a ser mais leve. Por mais que que você, que a gente enfrente alguns problemas, que a gente passe por momentos de dificuldades, a certeza que existe no nosso coração é que Deus está dirigindo através da sua providência e se Ele está permitindo é porque existe um propósito muito maior. E aí, pegando um gancho dos vídeos que eu falei sobre a providência, que foram vídeos introdutórios, o fim maior, o objetivo maior de Deus é que eu e que você, que nós sejamos salvos. Então, quando Deus ele permite que a gente passe por alguns momentos de dificuldade, é porque Deus sabe que nós iremos crescer em fé e iremos crescer em comunhão. Lembra, galera, que por mais que você enfrente algumas dificuldades, e aí a gente tem diversos tipos de dificuldade, enfermidades, dificuldades no âmbito familiar, no casamento, dificuldades financeiras. Lembra que Deus ele permite, porque o fim, o objetivo maior não é que eu e você tenhamos prazeres aqui nesse mundo, mas é que o fim maior é que eu e você sejamos salvos, tá bom? Eu acho que as lições basicamente são essas. Continua confiando em Deus, na providência, no operar de Deus na sua vida. E por mais que você enfrente momentos difíceis, entenda que é Deus fazendo com que você cresça, ou Deus preservando a sua fé. Não que a gente vá viver sofrendo e passando uma prova atrás da outra, muito pelo contrário. A jornada cristã, a comunhão com Deus, ela tem esses momentos de dificuldade, mas também tem momentos de alegria, tem momentos aí em que Deus ele traz gozo ao nosso coração. Eu vou parar por aqui e aí a gente continua nos próximos vídeos e a gente fala sobre o encontro de Isaac com Rebeca. E só a título de exemplo, eu passei a gostar muito do Isaac, porque Isaac, dos personagens bíblicos e dos patriarcas, ele é o único que vai ter somente uma esposa, ele vai ter somente uma mulher. E quando a gente olha para esse cenário ali, a região da Mesopotâmia e de Canaã, onde era comum os homens ter a esposa principal e ter diversas concubinas, a gente percebe Isaac amando somente a Rebeca. Então, acho que ponto para Isaac, acho que a minha admiração por ele é por ele ter amado Rebeca assim, de uma forma extremamente grande. Mas aí a gente dá sequência nos próximos vídeos, tá bom?
Abraço para vocês, beijo e é isso.